A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós já estamos iniciando o trabalho de hoje e hoje com um formato um pouco diferente, né? Hoje nós abordaremos a nossa 13ª lição das lições bíblicas, né? Já queremos pedir aí os irmãos, né, que já está entrando aí para participar conosco. Já pedimos aos irmãos que peguem seu exemplar das lições bíblicas, a sua Bíblia Sagrada, e participe conosco, tá? Acompanhe conosco os temas que a gente vai abordar, os assuntos, tá? Hoje a gente vai abordar a nossa 13ª lição, que tem como título O Novo Homem em Cristo Jesus. O textuário da lição diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Glória a Jesus. Já queremos pedir a você que abra aí a sua Bíblia, se não tiver com a revista em mãos. A leitura bíblica em classe está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com eles. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhares de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e onde ouvirdes a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E vós falei de coisas terrestres e não crestes. Como crestes? Como creres se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus, né? E dando início, na verdade, a esse trabalho nesta noite. Depois nós apresentaremos os objetivos específicos e a nossa introdução. Oramos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, ó Deus, que tu nos concedes, Senhor, de podermos
estarmos falando e aprendendo um pouco mais, Senhor, da porção da Tua palavra. Deus, nos ajuda, Senhor, a transmitir e ajuda os Teus servos que estão em casa, Senhor, a sentir, Senhor, o desejo de estar mais perto, Senhor, da Tua palavra e aprender e também colocar em prática, Senhor. São todas essas bênçãos, meu Deus, a qual já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós queremos já pedir aos irmãos que participem conosco. No encerramento, no final deste trabalho, nós estaremos sorteando um brinde, né, para os irmãos que participarem conosco. Tem brinde, De que forma vocês podem participar conosco? Aqueles irmãos que fizerem sua pergunta, vale ressaltar que a pergunta precisa estar dentro do assunto da lição. E aí a gente vai fazer um filtro para saber se a pergunta, tanto para os irmãos responderem, quanto para participarem do sorteio, né, para sabermos se está adequada mesmo dentro do assunto da lição. E os irmãos que fizerem essas colocações, essas perguntas, já estarão concorrendo aqui a um brinde. Vale ressaltar também que esse brinde só é válido para os irmãos que fazem parte do campo de Pirangi do Norte. Entendendo que fica complicado para que a gente possa entregar aos irmãos aqui na região, né, na Grande Natal, ou até mesmo em outra cidade, em outro país. Então, como é uma questão mais de logística, né, eu acredito que os irmãos não vão ficar com raiva não, né? Glória a Jesus. Então, no decorrer do que a gente vai abordando os assuntos, você já pega seu papel e sua caneta e já vai mandando aí as suas dúvidas, as suas perguntas, que com certeza nós iremos abordar, tá, essa questão. A lição de hoje, como eu já falei, ela vai trazer o assunto novo homem em Cristo Jesus. Basicamente, na lição de hoje, nós abordaremos 3 temáticas ou 3 eixos principais da nossa lição. O primeiro, nós vamos apresentar o nascimento do novo homem. Depois, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Então, são 3 tópicos aí interessantíssimos que compõem essa lição. Uma vez entendemos que a nossa lição hoje, nós estamos fechando, né, e já entendemos bastante coisas relevantes para o nosso crescimento espiritual. E desta feita nós finalizamos entendendo o nascimento deste homem, entendendo a sua justificação e entendendo também a santificação deste novo homem. Entretanto, o texto que a gente fez menção deixa bastante claro essas temáticas que vamos abordar no decorrer da nossa lição, em nome de Jesus. Nós vamos passar inicial, já quero passar o primeiro tópico para um dos nossos professores. E quando eles terminarem o primeiro tópico, a gente vai voltar reforçando a questão das perguntas, a questão do sorteio também, para os irmãos que estão chegando aí, né, não ser pego de surpresa. Queremos pedir também aos irmãos que compartilhem essa live com os seus colegas, né, com os irmãos de outras igrejas, até os próprios irmãos da nossa igreja mesmo. Vai lá, chama ele no WhatsApp e diz: rapaz, está acontecendo o estudo bíblico e é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Vai lá, chama ele, pede para ele participar. Bendito seja o nome do Senhor, que vai ser bênção em nome de Jesus. Nós queremos apresentar aqui a mesa, né, que está posta nesta noite, é a mesma mesa da semana passada. Conosco está o nosso diácono, o nosso co-pastor, Tiago Santos. Pai do Senhor, Tiago. Pai do Senhor. O nosso reverendíssimo Albert Soares. Pai do Senhor, Albert. Pai do Senhor, professor Alexandre. Professor Gabriel, representando a congregação de Alcaçuz. Pai do Senhor, Gabriel. Pai do Senhor, Alexandre. Glória a Jesus. Essa é a mesa que está posta nessa noite. Então já queremos abrir aqui espaço para abordarmos o nosso primeiro ponto da nossa lição, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, é com alegria que nós queremos saudar vocês que estão aí acompanhando através da live com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma alegria estarmos aqui pela segunda semana
compondo essa mesa com a nata teológica da Assembleia de Deus aqui de Piriti do Norte. E nós louvamos a Deus pela riquíssima oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos até encerrando o trimestre, né? Quando começou esse momento aí desse vírus, a gente se preocupava em como é que nós iríamos concluir esse trabalho, como é que a EBD iria funcionar. E como Jacanta esteve Jacinto, olha nós aqui. Então nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de, através dessa ferramenta, poder compartilhar um pouco do conhecimento da Palavra de Deus com os irmãos. Hoje é uma live diferente. É a live para você estar com a Bíblia de lado, a sua revista da Escola Dominical, caso você tenha. Hoje nós estamos estudando a última lição, é o encerramento do trimestre. E caso você não tenha a lição, pode pegar aí um papel, uma caneta, notar, como já disse o nosso irmão Alexandre aqui. Mande sua dúvida, mande sua pergunta, participe conosco. É uma alegria grande tê-lo participando com a gente aqui em nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, né, é um texto bíblico muito clássico. Acredito eu que todos os crentes em Cristo Jesus que têm uma Bíblia Sagrada já leu João 3, já ouviu alguém falar alguma coisa acerca de João 3. E eu entendo que João 3 é um daqueles textos bíblicos que até no culto ao ar livre os irmãos gostam de ler, de falar. E, porém, é um texto que tem uma profundidade para ser estudada. É um texto que, quando você vai mergulhar dentro dele, você vai encontrar muitas coisas importantes. Eu vou estar aqui compartilhando junto com os irmãos o tópico 1 da nossa lição. Fala sobre o nascimento do novo homem, ou por que não falar o novo nascimento, ou nascer de novo, como é a expressão que nós utilizamos. E, geralmente, antes de abordar esse texto, a gente sempre comenta quem é Nicodemos, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem era esse personagem? A gente entende que esse homem era um religioso, um dos principais mestres ali dos judeus, alguém que tinha uma influência gigantesca na sua sociedade, no concílio judaico, mas é alguém que está interessado em saber quem é Jesus, professor Albert Soares. É alguém que quer entender a verdade acerca de Cristo. E eu gosto da expressão dele porque ele se apresenta diante de Cristo como alguém que entende isso, que ninguém pode fazer o que Jesus faz se Deus não estiver com ele. É o que ele ressalta no verso número 2. Então ele entende isso, que Jesus é alguém diferente para a sua época. E o que Jesus responde para ele é o cerne de toda a nossa aula da EBD aqui de hoje. E fala, Jesus respondendo, disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, verso número 3, não pode ver o reino de Deus. E eu até poderia abordar junto com os irmãos o que seria nascer de novo, não é? O que é essa palavra, o que é essa expressão? Estudando o texto hoje à tarde, o dicionário de Strong traduz a expressão de novo, nascer de novo, é do grego, quer dizer oriundo do alto, oriundo de cima, nascer do alto. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz assim, você precisa nascer de novo, Jesus está dizendo, você precisa nascer do alto, você precisa nascer de cima, você precisa nascer de algo que seja fora dessa terra. Então o que eu entendo é que Jesus está nos mostrando que o homem não se apronta para morar no céu, até porque falar de João 3 é falar de salvação. Falar de João 3 é falar de salvação. Jesus está dizendo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus está deixando muito claro ao leitor e a Nicodemos aqui no seu diálogo que se ele desejar ir para o céu, ele precisa de fato nascer de novo. Então nascer de novo é uma questão de salvação. Até para você que está aí na sua casa acompanhando esse texto bíblico com a sua Bíblia, todo crente em Jesus precisa de fato nascer de novo. Senão ele não é salvo, professor Álvaro. Isso é uma coisa que nós precisamos deixar muito claro. E apesar de ser sexta-feira, não é doutrina, mas é EBD. E a gente gostaria de salientar que o homem não é salvo no ato de levantar a sua mão na igreja, ou não é salvo por representar uma igreja, por fazer parte de um determinado
conjunto da igreja ou ter uma participação dentro da igreja. O homem é salvo quando ele de fato nasce de novo, é a salvação. O ato de ser religioso, de ter uma vida moralmente correta, como era de Nicodemos, faz a gente entender que isso não leva ninguém para o céu. O professor Gabriel é muito claro quando a gente lê isso aí. Jesus está olhando para um homem que é religioso, principal dentre os judeus, e é alguém que tem uma conduta moral dentro da sua sociedade. Com tudo isso, Jesus olha para ele e diz: você precisa nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima. E daí Nicodemos se salta com aquela pergunta que nós gostaríamos de perguntar: como é isso? Né? Como que isso pode acontecer? O que eu gostaria de ressaltar aos irmãos é que o nosso primeiro nascimento nos fez de nós filhos de Adão. Quando nós nascemos, o nosso primeiro nascimento, o fato da sua mãe e do seu pai ter gerado você, fez de você um filho de Adão. E esse filho de Adão significa ser filho da ira, ser filho da desobediência. Por que, irmão Tiago? Se a gente abrir a Bíblia, se você puder abrir aí a sua Bíblia, hoje é live para abrir a Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. A qualquer momento gostaria de dizer aqui ao professor Albert Soares, ao professor Gabriel, ao nosso amado professor e condutor aqui, Alexandre, que querendo participar conosco, sinta-se à vontade, né, de ajudar aqui no comentário. Efésios 2, verso de número 1, 2 e 3, diz assim: e vos vivificou, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, todo ser humano, nascido de mulher, e eu não entendo que não existe nenhum ser humano nascido de outra condição, se não for de mulher, é filho, por natureza, da ira e da desobediência. Eu não quero entrar no mérito de que todo ser humano nasce condenado, até porque seria uma questão muito mais complexa a adentrar, e eu entendo que existe ainda a questão do pecado imputado, que é quando o ser humano tem a capacidade de entender que está pecando, quando a sua consciência de deixar de ser criança. Na realidade, esse versículo de número 1 do capítulo 2 de Efésios tem correntes teológicas que o interpretam de maneira errada. Como assim, irmão Tiago? Eles se apropriam do versículo para dizer: o homem estava morto, e morto não tem condição de reagir, professor Gabriel. A gente escuta, às vezes, em questões teológicas, alguém chegar com uma corrente diferente da nossa, dizendo: o morto não tem como reagir, o morto não tem como falar. Aí eu pergunto: e o morto tem como andar? Porque alguém que tende a algumas igrejas tradicionais, como a presbiteriana, a batista, que gostam ou têm uma paixão pelo calvinismo, aplicam esse versículo de número 1 com o entendimento de que o morto não tem capacidade alguma de reagir, fazendo a gente entender que não teria condição alguma de nos salvarmos se não fosse única e exclusivamente, como eles dizem, unilateral, esse processo de salvação. Concordo que nós somos salvos pela graça, mas hoje, na nossa EBD, nós estamos aqui para entender o processo. É fácil? É não. Seria o processo de salvação, né? Nós estamos aqui para falar do novo nascimento, nós estamos para falar de justificação e nós estamos para falar de santificação. Então, nós estamos para falar de todo um contexto que vai levar a gente ao caminho final, a gloriosa salvação, a chegada no céu em Cristo Jesus. Se o morto não tem reação alguma do verso 1, mas o morto anda no verso 2, em qual no outro tempo vocês andastes. É o que está aplicado no verso número 2. Então era morto, mas andava. Então a expressão de que ele nos vivificou não quer dizer que antes dessa ação haveria alguma possibilidade. A primeira reação que o ser humano tem é o ato de crer. É tanto que Paulo vai empregar, quando está falando em Romanos, dizendo assim:
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como crerão daquele de quem nunca ouviram? Ou seja, o ser humano só pode despertar o desejo de crer a partir do momento em que ele ouvir alguma coisa que seja a palavra de Deus. Então, o nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão. E isso significa que nós somos filhos da ira e da desobediência por natureza. Então, não existe educação religiosa, não existe disciplina religiosa, não existe sacrifício religioso. Pode subir a escada, pode descer a escada de joelho, pode viajar para o Juazeiro, pode voltar, pode ir para a terra do Padre Cícero, pode ir para onde quiser, mas absolutamente nada disso vai conseguir fazer você obter salvação. Por que, irmão Tiago? A salvação está condicionada ao ato de nascer de novo. E Paulo deixou muito claro que todo ser humano é pecador, em Romanos 3, 23, dizendo que todos pecaram e todos estão, de fato, destituídos da glória de Deus. Eu queria abordar aqui para concluir, não sei se eu ainda tenho tempo, ninguém deixou marcado, graças a Deus. Só uma abordagem muito rápida. Bom, Tiago, então o que é nascer de novo? Se nascer de novo, não é eu viver essa vida religiosa que eu estou vivendo, isso não vai me produzir salvação. O que é nascer de novo? Na realidade, Jesus deixou isso muito claro quando ele disse assim, aquele que nascer da água e do Espírito. Jesus respondeu isso no verso número 5, foi a resposta de Jesus para Nicodemos. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu preciso nascer da água e do Espírito. E se eu fosse você, eu já tinha deixado a pergunta lá na live. O que é nascer da água e do Espírito? Como nasce da água e do Espírito? Né? A gente poderia até entender isso aí. Eu gostaria de dizer que nascer da água aqui não significa nascer do batismo, como algumas pessoas até interpretam. Por que, irmão Tiago? Porque nascer do batismo aqui seria alguma coisa física. Seria tentar um novo nascimento por meios físicos, por meios naturais. Porque seria um ser humano natural, de natureza pecaminosa, imerso num líquido natural do mundo físico. E o natural mais o natural não vai dar igual ao espiritual. Não há possibilidade do natural mais o natural gerar um espiritual. Só pode nascer do espírito ou ser espiritual aquele que foi gerado por algo espiritual. E como assim, irmão Tiago? Se a gente entender que o batismo é uma condição para a salvação, o batismo em águas é, como nós entendemos, a confissão pública de que eu professo aceitar a Cristo como meu Salvador. Quando a gente analisa Marcos 16:15, aquele texto muito famoso e conhecido de todos os irmãos, Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E eu gosto de entender o versículo, que se esse batismo em águas fosse o batismo que faz eu nascer de novo, ele seria a condição para a salvação. E por que não é ele, irmão Tiago? Porque senão o verso diria assim, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer e não for batizado será condenado. E ele deixou como ato da condenação o fato de não crer. Aquele que não crer, esse sim, será passivo de condenação. Mas o que me faz ser salvo em Cristo Jesus é o ato de crer. E quando eu creio de verdade, aí eu, como diz o texto, nasce de novo. E a gente vê isso até na cruz do Calvário, quando Cristo está do lado daquele ladrão. O ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não disse, hoje quando tu descer da cruz,
eu te batizo. E a gente vai entender em João 4:2 que o mesmo Jesus não batizava. João vai deixar muito claro em João capítulo 4, verso número 2, que Jesus não batizava. O apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto dizendo: eu agradeço que eu não batizei nenhum de vós, exceto H e outro irmão. Ou seja, Paulo se gloriou de não batizar eles. Não Tiago batiza uma coisa ruim? De maneira nenhuma. O apóstolo Pedro, em Atos 2, quando está pregando ali a primeira mensagem para a igreja, ele vai nos dar esse caminho. Atos 2, verso de número 38. E disse-lhe Pedro, Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles foram batizados para perdão de pecados, e esse batismo era a confissão pública. Mas o que starta o processo de salvação é o ato de arrependimento. E só se arrepende aquele que ouve o Evangelho e crê nele. Então, irmão Tiago, para concluir, o que é nascer de novo? Nascer de novo, a gente tem que entender que tem que ser pelos meios espirituais. Porque só meios espirituais podem produzir um novo nascimento no ser humano. Que meios são esses? O Espírito Santo, João, capítulo de número 6, verso 63. João, capítulo 6, verso de número 63. O Espírito é o que vivifica, é quem dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus disse que o Espírito que é do Pai, que provém do Pai, é um meio pelo qual a gente recebe esse novo nascimento. E o outro, eu vou ler duas referências para a gente concluir, é 1 de Pedro 1,23 e Tiago 1,18. Epístola de Tiago 1,18. Olha o que Tiago diz. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, nos gerou de novo, nos deu vida, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. É a palavra de Deus que fez a gente nascer de novo. Pedro vai dizer, em 1 de Pedro 1,23, que é essa palavra que fez nós nascermos. Irmão Tiago, tudo que você falou, tentou explicar, eu ainda não entendi. Fica tranquilo. No verso número 8, Nicodemos disse assim, eu também não entendo. Aí Jesus disse a ele assim, o vento assopra onde quer. E você ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Mesmo assim, é o nascimento do Espírito. É uma coisa que a gente ouve e às vezes nem entende, professor Albert. Mas é o sopro do Espírito que provoca a vida. Se a gente analisar de forma bem clara Ezequiel 37, diante de um vale de ossos secos, a palavra de Deus ecoou para Ezequiel dizendo assim, pode reviver os ossos? Ezequiel disse, o Senhor sabe. Aí Deus disse, então, profetiza que o Espírito sopre sobre o vale. Vem Espírito dos quatro cantos e faz reviver. Então, o novo nascimento, para mim que sou cristão, para você que é cristão, ele só pode acontecer na nossa vida pelos meios espirituais. Quais são eles? Pela pessoa e a obra do Espírito Santo, gerando em mim essa vida, o que me provoca a vida, João 6,33, e a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Finalizamos aqui o nosso primeiro tópico, né? Já quero reforçar a questão dos comentários, né? Nós estamos sorteando aqui um brinde para os irmãos que fizerem comentários, fizerem perguntas, na verdade, referente à nossa lição, a lição que nós estamos estudando. Finalizamos agora o nosso primeiro ponto, onde o Tiago mostrou aí a origem, né, do novo nascimento e como é que surge, como é que funciona esse novo nascimento à luz da Bíblia Sagrada, à luz de João 3, né, como vai falar e reportar sobre Nicodemos. Nós... Só para responder aqui o nosso irmão Marcos, ele escreve aqui, Albert, já escutei que quando aceito Jesus como Salvador é nascer de novo. De fato, é tudo aquilo que Tiago falou. A base do novo nascimento é por meio da fé, por meio do crer. Né?
Quem crê será salvo. Então, de fato, irmão Marcos, a sua afirmativa está correta. Continue, prezado. Nós temos aqui uma pergunta também, né, do nosso irmão Rodrigo. O nosso irmão Rodrigo está perguntando aqui sobre se nós poderíamos explicar Romanos 6, de 1 a 4, em relação ao batismo em águas. Uma coisa que a gente até explica, Rodrigo, não tem nem como a gente entrar muito nessa questão, até por causa do tempo que nós temos, que não podemos passar muito tempo na live, mas entender que o batismo nas águas de Romanos 6, de 1 a 4, não se refere a ser lavado da água, ou nascer da água e do Espírito, como Jesus falou do novo nascimento em João 3, porque batismo fala de morte. Batismo sempre vai se referir à morte, porque todos somos sepultados no batismo. O batismo fala sempre de morte. E nascer de novo fala de nascer, de vida. Então são duas coisas contrárias. Então, batismo é uma coisa diferente do novo nascimento. O nascer da água lá não vai ter relação com Romanos 6. Romanos 6 fala de batismo, e batismo em Romanos 6 fala de morte, de morrer numa condição mundana e nascer para Deus de maneira diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o nosso segundo tópico, abordando a justificação do novo homem. Todos a todos com a paz do Senhor. Tendo entendido bem o que vem a ser o novo nascimento, nós vamos passar a explanar um pouco acerca da justificação. Primeiro é preciso entender, eu vou me reportar ao Gênesis para a gente entender como surge toda a problemática do pecado na vida do homem. Deus cria o homem lá no Gênesis e coloca o homem no Jardim do Éden. O homem, diante da tentação, cede a essa tentação, peca, contrai para si uma dívida que por si só, por si próprio, pelos seus próprios méritos, ele não consegue sanar essa dívida ou pagar essa dívida. Então ele necessita de alguém que o justifique diante dessa dívida contraída. A gente vai entender que o homem, ele nasce, ou ele está inserido, na verdade, num contexto de delitos, pecados e injustiças. A gente vai entender isso tomando como base o texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada e quiser nos acompanhar, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a gente entende que o homem ele está inserido nesse contexto de pecado, de delito, de injustiça, e que o apóstolo Paulo vai colocar o homem, atento para essa expressão, mortos em nossas ofensas. Então, não precisamos nos aprofundar tanto aqui, Tiago já deu entrada nesse tema, nesse termo de estar morto em suas ofensas, e eu quero apenas deixar claro essa expressão morto em suas ofensas. Na verdade, a gente vai entender que o homem ele não tem mérito na sua própria salvação. O homem vai ter responsabilidade na sua salvação, logo, pelos seus próprios méritos, por mais que ele possa fazer algo ou se esforçar nessa terra para ser uma boa pessoa, de acordo com o que a sociedade coloca como que é uma pessoa boa, ele não tem essa capacidade de adquirir a salvação. Nós poderíamos citar como exemplo o centurião Cornélio, que era um homem que dava esmolas diante da sociedade. Ele era admirado, ele de contínuo orava, a Bíblia vai dizer. Quer dizer, tinha uma vida aos olhos de Deus da sociedade socialmente correta e talvez biblicamente correta também. O próprio Nicodemos também. O próprio Nicodemos, que é o texto base da nossa lição. Quer dizer, essas pessoas, se nós pudéssemos entender que a salvação era pelas obras, nós poderíamos dizer que esses homens estavam salvos por si próprios e que não necessitaria de Cristo. Algumas linhas religiosas vão defender essa ideia de salvação pelas obras e algumas linhas cristãs, inclusive. E existe um perigo muito grande nisso, porque se a gente diz que o homem ele tem a possibilidade de ser salvo pelo seu próprio mérito, nós anulamos automaticamente a morte de Cristo e a sua ressurreição.
Porque para que Cristo veio morrer nessa terra? Para tomar sobre si os nossos pecados, para nos justificar. E se nós temos a capacidade própria, nós, pelos nossos próprios méritos, de sermos salvos, logo não haveria automaticamente a necessidade de que Cristo viesse a esse mundo e morresse por nós. Segundo ponto que eu queria abordar, nós podemos definir a justificação como um ato pelo qual Deus, por meio do sacrifício de Cristo, satisfaz todas as exigências da lei com relação ao pecador. Para essa afirmação, nós vamos usar como texto base a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nos versículos de 1 a 10, nós vamos intercalando. Leremos o versículo 1, o versículo 6, o 9 e o 10. Versículo de número 1 nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que essa justificação, ela se dá pela fé. Nós entendemos que quando nós aceitamos a Jesus, nós tomamos uma atitude. E aí eu volto àquela questão, para a gente não confundir. Nós não temos mérito na salvação, mas nós temos responsabilidade. A partir do momento que a palavra é pregada, nós compreendemos a necessidade de receber a Cristo como nosso Salvador. Nós temos duas opções: crer ou não crer. E aí a gente poderia trazer uma discussão muito grande acerca disso. Mas eu penso que é melhor nós resumirmos e dizer que a salvação do homem depende dessa tomada de decisão, crer ou não crer. A verdade está diante desse homem, esse homem compreendeu a verdade, e aí se resume, está posto para ele crer ou não crer. A gente vai entender também outra expressão, ainda no versículo número 1, temos paz com Deus. Então nós vamos ver que o homem, desde o seu pecado original, desde o Éden, ele contrai essa dívida, esse peso sobre ele, se é que podemos dizer assim, do pecado, e ele passa a não ter paz com Deus, ele passa a ser uma pessoa rebelde com relação a Deus por ser um pecador. Uma vez recebendo a Cristo, sendo justificado por Cristo, ele passa realmente a ter paz com Deus, como diz o apóstolo Paulo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que o apóstolo Paulo vai abordar o amor de Cristo com relação à humanidade, e mais uma vez a gente enfatiza que não se dá, essa salvação não se dá pelo mérito próprio, porque nós éramos pecadores, éramos falhos ainda, quando ele decidiu se entregar na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós entendemos que não há outro caminho, não há outra forma, outra opção pela qual o homem possa ser salvo. Eu gosto de citar o texto bíblico, onde Jesus diz, na verdade, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aí, mais uma vez, a gente reforça aquela questão que é inexistente na Bíblia, a questão do relativismo. Existe certamente somente uma saída, e aí o apóstolo Paulo vai trazer que a única forma de nós sermos salvos da ira é aceitando o sacrifício de Cristo no Calvário. Para concluir o texto, versículo número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Veja que no versículo 10, o apóstolo Paulo vai trazer o homem como sendo inimigo. Todo pecado que nós cometemos, ele se constitui uma rebelião contra Deus. Ele se constitui uma inimizade contra Deus. Então é justamente esse sentido que Paulo ele está trazendo. Uma vez o homem tendo contraído a dívida do pecado, ele se torna automaticamente um inimigo de Deus, uma pessoa rebelde, uma criatura rebelde. Por fim, eu gostaria de destacar o último ponto. A justificação, ela traz a absolvição da culpa por sermos declarados justos por meio do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição. Então, a gente vai entender, eu gosto de ilustrar sempre que trata desse assunto, a figura de um tribunal, se Albert quiser depois complementar ou corrigir algo, eu gosto sempre de usar a figura de um tribunal, onde tem diante desse homem um juiz. E esse homem é, na verdade, um réu. Pesa sobre esse homem provas que são bastantes para o condenar, que certamente vão condenar.
E no meio dessa discussão, ou dessa audiência, se é que podemos chamar assim, chega alguém que intervém diante dessa situação e diz a esse homem que ele vai tomar sobre si as acusações que pesam sobre ele. Então esse homem jamais poderia saldar essa dívida ou se redimir dessa culpa, porém alguém chega e se propõe a saldar essa dívida ou a resolver essa questão que esse homem deve a essa esfera dessa justiça. E aí a gente pensa, mais uma vez pensando na responsabilidade humana, no que concerne a salvação, a gente vai ver que por mais que essa pessoa se ofereça para saldar a dívida desse homem, ou para eximir esse homem dessa culpa, existe uma escolha. Esse réu, ele precisa escolher. Eu aceito esse benefício ou eu nego esse benefício e sou condenado. Então, só para deixar clara essa questão do que é o mérito da salvação, que é de Jesus Cristo, e não há dúvida disso, mas existe uma responsabilidade nossa no que concerne a aceitar ou não a graça de Deus que nos é dada. Para justificar a última afirmação sobre a absolvição da culpa, nós vamos usar a carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 17, que diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, uma vez o homem tendo aceitado a Cristo, recebido Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem os seus pecados ali apagados. E, inclusive, essa é uma questão que a gente ouve muito as pessoas geralmente dizerem: fulano matou, roubou, fez tudo que era errado, e agora ele diz que é salvo e é santo. E aí esse texto bíblico vai nos trazer de forma muito clara essa questão, e o próprio Deus está dizendo: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E eu costumo dizer que se Deus está dizendo que Ele próprio jamais se lembrará dessas iniquidades e desses pecados, quem somos nós para negar isso e dizer que alguém, porque errou durante toda a vida, uma vez que se voltou para Cristo, que aceitou a Cristo, ele não está perdoado. Que se arrependeu. Que se arrependeu verdadeiramente. Isso é um exemplo clássico disso, é o ladrão. Arrependido da cruz. Eu não sei se algum até dos irmãos poderiam fazer uma pergunta dessa natureza, mas eu gostaria de perguntar até aqui ao professor Gabriel. Então, o novo homem, o crente em Cristo Jesus, pode ser declarado justo? Pode ser declarado justo pelos méritos de Cristo. A gente vai entender que, por si mesmo, como a gente já disse, pelos seus próprios méritos, ele jamais poderia se tornar justo. Ele é justificado justamente pelos méritos de Cristo. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro. Quem nos justifica é justamente Deus. Quem nos respalda quanto à nossa vida, quanto ao nosso passado, é justamente Cristo. A minha pergunta, ela é até assim, porque às vezes no nosso meio cristão nós encontramos o crente que tem medo de dizer: quem é justo, levante a mão. Eu já fiz isso em escolas dominical, e a pessoa fica ali: quem é santo, levanta a mão, e você fica ali assustado. A gente precisa entender: será que o crente é justo? Será que o crente é santo? Não é? Que é justo está aqui, que é santo vai ser explicado já ali. Então o professor Gabriel está deixando muito claro para você que nós somos justificados. Não somos justos pelos nossos atos, fomos justificados por alguém que cumpriu toda a justiça na nossa vida. Então é preciso deixar claro que o mérito humano, só resumindo o tópico, o mérito humano ele não é capaz de conceder salvação ao homem. A salvação é dada pelos méritos de Cristo. O homem tem responsabilidade no sentido de crer ou não crer, de aceitar a maravilhosa graça ou não. É preciso entender que o novo homem é justo, não por si próprio, como eu já disse, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Só para finalizar, nós vamos entender que a nossa justificação ela se deu pelo sacrifício de Cristo. Nós temos, como nós tratamos em lições passadas, Cristo foi o sumo sacerdote perfeito, porque não tinha a mesma natureza que Adão tinha, a natureza pecaminosa. Nesse sentido, nós podemos dizer que esse sacrifício ele tem um sumo sacerdote perfeito, uma oferta perfeita e um ofertante perfeito também, que é algo que nós observamos lá no Antigo Testamento. É preciso dizer também de que no Antigo Testamento eram feitos sacrifícios com sangue de animais, e esses sacrifícios cobriam pecados. Ou melhor dizendo, eles aplacavam a ira de Deus.
nós podemos dizer que era uma espécie de tipo varrer o problema para debaixo do tapete, apenas aplacando a ira de Deus. Provisoriamente. E nós podemos dizer que o sacrifício de Cristo ele se deu uma única vez e ele é suficiente para resolver e sanar a problemática do pecado. Glória a Jesus. Fechando aqui o nosso segundo tópico, né? Justificação do novo homem. Queremos mais uma vez reforçar que os irmãos façam suas perguntas relacionadas ao tópico da lição. Fazendo assim, você está concorrendo a um brinde que vai ser sorteado no final desta live. Reforçando, o sorteio vai ser válido para os irmãos do campo de Pirangi do Norte, tendo em vista a questão de logística dos irmãos que são de outra localidade. Louvamos a Deus pelos irmãos que nos acompanham também, né? Todos os dias a gente tem uns irmãos que participam conosco, que nos acompanham, os irmãos de Fortaleza, enfim, todos os irmãos que estão conosco. Então, a gente fecha, né, o segundo tópico e já partimos aí para o nosso terceiro e único e último tópico da nossa lição, que é a santificação. Podemos até dizer que é a continuação desse processo. Entenda que o processo inicia com um novo nascimento, ou regeneração, né? Ou regeneração, e aí o processo, né, na vida do homem através de Jesus Cristo começa a ser traçado a partir do momento que ele resolve aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Nosso terceiro tópico, Reverendíssimo Albert Soares. Obrigado, professor Alexandre. Os nobres professores já abriram as portas, já prepararam todo o caminho, né? De forma bem didática, bíblica, tratando desses dois assuntos que, no meu entender, e aí eu vou deixar bem aberto aqui, são situações simultâneas, né? A justificação e o novo nascimento acontecem simultaneamente. No momento em que eu sou justificado é porque eu já nasci de novo, então é uma conjunção de ações geradas pelo Espírito Santo com a participação do homem no ato de crer, né? O ato de crer, porque dentro daquilo que o Tiago havia falado, e o próprio Paulo fala sobre isso aos Romanos, né? Que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, de forma bem didática, são assuntos que têm muito mais conteúdo, mas os nossos professores já trouxeram aqui bastante conteúdo no pouco tempo que tem, né? Quero agradecer a Alexandre Macena pela condução aí fiel aos horários, né? Isso é importante para nós. O tópico aqui que eu quero abordar, irmãos, está relacionado à santificação, né? E o texto base, Efésios 4, 13, Paulo ele vai justamente confirmar a necessidade desse processo quando ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então perceba que é uma linguagem espiritual, e aí Paulo vai tratar justamente desse ponto, até que cheguemos, né? Então ele vai usar aí os verbos que vai demonstrar e vai confirmar que para você chegar em algum lugar, você precisa estar em um local e se dirigir até. Então, onde nós estávamos? Estávamos mortos em pecado e delitos, fomos gerados de novo, fomos tornados justos, né? Justificação é o ato de tornar justo alguém que deveria ter sido condenado. E aí Deus abre a oportunidade para que nós venhamos a participar do seu caráter. Porque santidade está relacionada ao caráter de Deus. Deus é santo porque Ele é santo. Deus não é santo porque Ele adquiriu santidade. Deus é santo porque Ele é santo. O caráter divino é de ser santo. E aí nós vamos entender, e o próprio comentarista fala, no início do tópico, dizendo que, ao contrário da regeneração instantânea, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida
até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Primeiro ponto, a santificação como posicionamento. Posicionamento é fala de lugar, de local, de estado, né? E aí você perceba, a conversão, ela é o ato de crer, e aí nós vamos entender que a conversão é o ato de crer e mudar a direção, né? O nome já diz, né? Conversão, para os que dirigem bem aí, conversão à direita, conversão à esquerda. Então a conversão é a mudança de rota, mudança de caminho, de direção. E essa conversão, ela vai nos levar a dois estados. Estado, entenda, Estado não com E maiúsculo, que é a nação, que é Estado civil, Estado constitucionalmente formado. Estado com E minúsculo é do local, onde você está, do ponto de vista bíblico. Então, há dois estados, de justo e de santo. Como bem disse Gabriel, o justo, aquele que não tem crime, do ponto de vista legal. Todo homem que não tem crime, do ponto de vista de lei, ele é justo. Mas todo homem que não tem crime e não crê, diante de Deus ele é condenado. Então, do ponto de vista divino, a conversão nos torna justos, sem delitos, sem crimes diante de Deus, que é o mais importante. Se o professor Albert essa santificação como posicionamento, quando o crente entende isso, ele não se escandaliza ainda, porque ele está sendo santo na posição que Deus deu a ele, por intermédio da morte do seu filho. Deus o tornou santo, Deus o tornou justo. É por isso que o crente chega e diz, nós somos santos, nós somos justos, porque posicionalmente nós somos. Ainda pecamos? Aí João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, mentimos, e não há verdade em nós. Como é que eu posso ser santo, professor, se eu ainda peco? Perfeitamente. Me ajude aí. Vamos lá. Obrigado pelo questionamento. Então, dentro do que o Tiago falou, nós temos a conversão que nos torna justos e que nos torna santos. O santo a que a Bíblia se refere, você vai ter duas situações. Primeiro, nós somos santos porque Deus, em Cristo, nos tornou santos. Então, o referencial da nossa santidade primeiro é Cristo. Eu sou santo, nós aqui somos santos, e a palavra santo no original grego, no hebraico, vai ser sempre de separado, né? Consagrado. Então, o estado de ser santo, primeiro, é uma condição que envolve Deus e Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele olha para mim através do sacrifício de Cristo, que me redimiu, que me salvou e que me tornou santo. Porém, este ser santo aqui, ele é um ser santo que continua no mundo, que continua com a sua natureza humana, né? A santidade não aniquila a natureza humana, né? Ela não destrói a natureza humana. A santidade, ela melhora, aperfeiçoa, trabalha, converte a natureza humana para que, como disse Paulo, até que cheguemos à unidade da fé. E, dentro desse contexto, nós vamos entender que o ser santo é aquele homem, aquela mulher crente em Jesus. Os únicos santos que existem na terra como seres humanos são aqueles que são crentes em Cristo. São aqueles que são levados à canonização, à beatificação, ou são aqueles que são homenageados através de uma estátua, não. Os únicos santos são aqueles que são santificados em Cristo. Então essa é a primeira posição. Estou acompanhando aqui o horário do meu mediador. Estou vendo seu relógio. Então, é o primeiro ponto. Dentro dessa lógica, nós temos o quê? A posição do salvo diante de Deus. Qual é a posição do salvo diante de Deus? Considerando aquilo que os irmãos já falou, todos nós seríamos lançados no lago de fogo. Lá depois do tribunal de Deus, depois do juízo final. Todos nós. Aprove a Deus, pela sua misericórdia em Cristo, nos salvar pela palavra, nos regenerar pela água, pela ação do Espírito Santo, e nos dar a oportunidade, me diz o Tiago, de nos tornarmos
participantes do caráter divino através da santificação. E aí nós vamos entender, adiantando um pouco aqui por causa do horário, que diz o texto sagrado, Colossenses 1,13, que Deus, que Jesus nos transportou de onde? De um estado que nós estávamos, de pecadores, de escravos do pecado, para uma outra situação. E aí eu afirmo dizendo, somos santos porque saímos do poder das trevas e nos mantemos santos nos santificando. É como alguém que toma banho. Você toma banho quantas vezes por semana? Uma? Espero que não. Várias. Por que se toma banho? Para se manter limpo. Da mesma sorte, a santificação, fazendo uma comparação bem simples, ela é esse banho diário que nós damos em nós mesmos, através da nossa consagração, da nossa busca pela presença do Senhor. Tanto é que Salomão, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, ele vai dizer, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e como nós somos pentecostais, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E aí Salomão fala de pureza, Salomão fala de purificação, e Salomão fala de identidade. Aquilo que é limpo torna-se uma identidade. Tanto é que o maior desejo do inferno é que nós percamos a nossa santidade. Porque a única condição para eu entrar no céu é ser santo. Não é ser pobre, rico, inteligente, é ser santo. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Veja que o ver a Deus não está envolvendo aí o seguir a paz com todos, não. Então ele teria falado, sem os quais, ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá a Deus. Terceiro ponto, para nós concluirmos aqui. O segundo ponto, falei do posicionamento, posição. Qual é a sua posição hoje? De alguém que se converteu, foi justificado, nasceu de novo e é santo. Santo como? Deus em Cristo, olhando para mim e para você, nos vê separados, santificados. Levíticos capítulo 22, salvo engano, versículo 24, Deus está, 20 e 26, Deus está dizendo lá ao povo de Israel, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Ou seja, critério de separação, exclusividade, né? Destinação. Termino já, galera. Segundo ponto, a santificação como um processo. Todos nós sabemos o que é um processo. Né? No direito, o processo é o trâmite do início ao fim de um procedimento que pode ser penal, civil, enfim. E o processo é o caminhar, é o conduzir, né? O que vai levar a algum objetivo. E aí nós vamos entender que o Estado não exclui o processo. Ou seja, aonde eu estou diante de Deus como santo, não vai tirar de mim a responsabilidade de continuar me santificando. Às vezes as pessoas acabam confundindo isso, né? E achando que ser santo é ir um mosteiro, é ser um ascético, né? Um ascetismo, né? Ascetismo, creio que o termo seja esse, eram pessoas que se isolavam e ficavam sozinhas para não se contaminar com as outras pessoas. Não, santidade é uma decisão com base na palavra de Deus de fé, de fugir, de evitar, de lutar contra o pecado. E até, professor Albert, quem não entendeu o processo de salvação é que faz algumas linhas de raciocínio teológico entender. Salvo uma vez, salvo para sempre. Santo uma vez, santo para sempre. Exato. Mas essa é a santificação como estado. É a salvação como posicionamento, como estado. Somos salvos. Somos santos. Agora, a manutenção disso é o processo. E ele não pode ser negligenciado. Com certeza. E a Bíblia está cheia de referência, né? Aquele que perseverar até o fim
será salvo. Nem no contexto físico ali, que Jesus fala da profecia, né, do sair, do fugir, do ficar, mas aplicado à vida de fé é a mesma situação. Então, repetindo, guarde isso no seu coração. O estado, ou seja, você é santo em Cristo, não exclui a minha e a sua dedicação de se manter em santidade. E terceiro ponto, concluindo agora, meu reverendo. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Esse novo homem não é o homem externo. Sabemos disso, né? Porque a pessoa pode mudar. É o homem nascido de novo. Pode mudar a roupa, cabelo, maquiagem, né? A mulher. Mas o novo homem aqui, a que se refere o reverendo conferencista T.G. Santos, é o homem nascido de novo. Então... E um detalhe, professor, para você não perder o raciocínio, é que o fato de eu nascer de novo e receber de Deus essa nova natureza, uma natureza que provém de Deus, é 2 Pedro 1,4, não exclui a minha antiga natureza. É por isso que vai existir dentro de nós essa briga, esse processo de santificação, ele é continuado. Porque a natureza que eu recebi de Deus quando nasci de novo, não excluiu a natureza adâmica ou caída que ainda permanece dentro de mim. E que vai ser, obviamente, trabalhada, convertida, melhorada, mas continua lá. E aí vai dizer aqui, né, o comentarista, o novo homem é impossível sem o processo. Que processo? Processo de santificação. E aí é lógico, mas como é que eu vou me santificar? Santificação, primeiro, ela é uma escolha. Você não deve se santificar porque o professor A manda, o professor B, o pastor, não. É uma escolha. Eu tenho que ter a convicção de que preciso me santificar e de que preciso buscar esta santificação por mim mesmo, porque Deus já me deu a condição de ser santo. Né? E como disseram aqui os hermeneutas, a questão ela é prática no sentido de que é preciso crer, mas o crer sem o agir torna-se inoperante. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Aí nós vamos ter aqui, o novo homem é impossível sem um processo de santificação. E essa santificação você pode comparar a consagração, a dedicação, né? E aí vai envolver o que a gente faz, que é orar, estudar a palavra. Nesse aspecto, a palavra ela é fundamental, né? Porque é a palavra que nos converte, é a palavra que nos salva, a palavra que nos purifica. A vontade de Deus é a santificação, é uma determinação divina, certo? E concluído aqui, já obedecendo ao tempo, a igreja deve viver e pregar a santificação. A única instituição na terra, de fato, que prega a separação do homem em relação ao pecado, chama-se Igreja de Cristo, Igreja nascida de novo pela palavra. Glória a Deus. Finalizamos aqui o nosso terceiro tópico, né? Já alcançamos aqui os objetivos da nossa lição. Antes de finalizarmos com a nossa conclusão, tem uma pergunta aqui, e aí vocês, professores, podem ver quem é que vai responder, ou um complementar o outro. O Felipe Silva pergunta assim: quando Paulo se refere a varão perfeito, ele está se referindo ao homem como já um ser celeste ou como um corpo glorificado? Vou repetir. Quando Paulo se refere a varão perfeito, ele está se referindo ao homem já como um ser celeste ou como um corpo glorificado? Perfeito. Vai responder, TG? Foi isso a aula. Na verdade, nós temos que ter o seguinte: o que é que o versículo fala, né? O objetivo de Paulo é mostrar que Deus nos deu a condição de chegar a varão perfeito. Então, de uma interpretação, e aí eu vou colocar a minha interpretação do texto, nenhum varão perfeito chegará a esse nível aqui na Terra. Nenhum. Por quê? Perfeição não existe na Terra. Então, a compreensão que eu tenho do texto é que, quando Paulo fala a varão perfeito, ele está relacionando a pessoa que
que for sua fé, esforço, dedicação, crença na palavra, ele vai alcançar o nível de Cristo no céu, na eternidade, mas não aqui na terra. Glória a Deus. E se tem um texto que posso corroborar aí, eu acho que é Provérbios 4:18, quando Salomão disse assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que Salomão está nos ensinando através da Bíblia? Que a vida do justo é igual ao nascer da luz do sol. Quando o sol nasce às 5 horas da manhã, a gente consegue olhar para o sol nascendo. Só que quando vai dando 7, 8, 9, 10, meio-dia, é porque o sol subiu no seu ápice, no seu dia perfeito. Então não tem como a gente olhar para o sol em pleno meio-dia. É praticamente impossível, o olho não consegue captar isso aí. A gente se sente incomodado. É a mesma explicação. A vereda do justo é como essa luz do sol. Então, hoje eu tenho que errar menos do que errei ontem. Amanhã eu tenho que errar menos do que errei hoje. E assim a gente vai caminhando em busca dessa perfeição em Cristo até o dia do arrebatamento da igreja, da nossa subida para com Ele, quando de fato estaremos na posição de varão perfeito. Glória a Jesus. Como disse os irmãos, finalizamos aqui nossos pontos, primeiro, segundo e terceiro. Abordamos aí as 3 temáticas e eu quero só fazer a conclusão. A conclusão, em detrimento a tudo que a gente já ouviu, a gente sabe que aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tomou a sua melhor decisão, E essa decisão leva ao homem a ter uma nova vida, a expressão novo homem, como a gente já falamos aqui, E essa nova vida foi um presente dado pelo Senhor Jesus. Em detrimento a isso, chegará um momento que foi posto, foi tido como promessa, está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, que um dia após encontrarmos com o Senhor Jesus, João vai escrever dizendo que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, ele, Jesus, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, precisamos continuar nesse processo, nos santificando, nos purificando, para que a nossa vida continue sendo regrada pela palavra de Deus e que nós alcance esse ápice de encontrar o Senhor e ser transformado, e sermos semelhante a Ele. Porque filho de Deus, nós já temos essa oportunidade de sermos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer os irmãos, os professores, que participaram conosco. A gente já vai fazer o sorteio. Teve 3 pessoas aqui que compartilharam das suas dúvidas. Eu tenho certeza que essas dúvidas ajudam outros irmãos também. E como foi a nossa primeira, com certeza nos próximos encontros terão irmãos que participarão conosco. Sua palavra final, Tiago, desta noite, só para a gente finalizar. Quero só externar meus agradecimentos, a todos os amados irmãos participantes aqui da mesa. É uma alegria grande poder partilhar com os irmãos de um momento como esse. E a você que está aí do outro lado nos assistindo, é uma alegria grande tê-lo conosco e saber que de uma certa forma estamos estimulando a sua fé em Cristo Jesus a sermos um estudante da Bíblia Sagrada, a sermos um estudante da palavra de Deus. Jesus sempre nos ensinou que o homem erra por não conhecer as Escrituras, Então, é muito bom quando nós paramos para examinar a Bíblia Sagrada e é um momento como esse que nós temos da parte de Deus e que nós sejamos muito felizes por causa disso. Obrigado a todos. Suas considerações, professor Gabriel. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, aos irmãos. Nós estamos tendo de discutir um pouco mais acerca da palavra de Deus. Termino citando o texto bíblico. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum homem, não há exceção a essa questão que não necessite de receber o sacrifício de Cristo no Calvário, de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que então possa ser salvo. Reverendíssimo Albert Soares. Louvamos a Deus por tudo, louvamos a Deus pelos irmãos que participaram. Hoje houve uma participação maior,
né? Tanto é que faltaram algumas perguntas serem respondidas. E que os irmãos continuem participando, dedicando-se a esse trabalho que é feito para a edificação da igreja, e é uma honra estar aqui com os apologetas do campo de Pirâmide do Monte. Forte abraço em Deus. Glória a Deus. Está aqui em mão já a nossa caixinha com os nomes que participaram. Eu vou colocar aqui na mesa, o nosso copastor vai escolher aqui um nome. Vamos pegar a cruz do meio. Se desviou. Vamos ver, Vamos ver quem é o crente? Pode ver, pode abrir. Vamos ver quem é o crente. Nosso irmão Rodrigo Alves vai ser presenteado aí. E nós vamos colocar a foto da entrega do brinde, viu? Vai ficar no Face. Mais uma vez, só corroborando aqui com o nosso copastor, Rodrigo Alves fez a pergunta, né, e foi o ganhador do brinde desta noite. Nós queremos convidar vocês já deixar já com a sua agenda já programada todas as sextas-feiras até, né, temos a oportunidade de voltar a cultuar a Deus em nossos templos. Nós estaremos todas as sextas trazendo os assuntos das lições bíblicas. Então, você já pode ir estudando aí o assunto da próxima lição, né, que a próxima lição traz a temática ao livro de Efésios. Você já pode estar estudando ela, fazendo os seus questionamentos, fazendo as suas perguntas, e com certeza você vem para cá, certo? Para cá, para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Os nossos diretores aqui estão nos dizendo que sexta-feira é a entrega do brinde. É isso? Aqui mesmo, tá? Às 20 horas. Então, Rodrigo Alves está convidado para receber o seu brinde e participar conosco aqui. Nos dá a honra de participar aqui ao vivo com a gente desta oportunidade. Amém? Nós queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus nos faculta de podermos estar aqui e junto com vocês aí, junto com a sua família, junto com todos vocês. Nós queremos pedir ao nosso copastor Tiago Santos para orar a Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade, por esse momento que Deus tem nos facultado. Queremos agradecer aqui mais uma vez aos nossos companheiros, colaboradores, ao nosso câmera, ao nosso Berg, melhor sonoplasta, como diz nosso compastor, melhor sonoplasta do Rio Grande do Norte, do Brasil. Do Brasil. Queremos agradecer também ao nosso pastor, que ele está ali só nos bastidores, né? Para nós é um motivo de muita alegria. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, né? O salmista disse no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a única coisa que vai nos livrar do pecado é a palavra. Nós possamos a cada dia amá-la, guardá-la, e não só guardá-la, o salmista diz que ia esconder ela. Então, que nós possamos guardar a palavra no nosso coração. Você que está aí no seu lar, na sua casa, onde quer que esteja acompanhando a gente com essa live, também participe conosco desse momento de oração em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estar aqui, Pai, juntamente com os nossos irmãos aqui presenciais e os irmãos que estão nos acompanhando por esta internet, Senhor. Que o Senhor abençoe a eles na sua casa, nos seus lares, com todas as famílias, onde quer que eles estejam, Senhor, nesse momento, orando conosco, clamando conosco, que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha estender a sua mão poderosa, guardando, livrando de todo mal. Deus, dá saúde ao teu povo, dá saúde à tua igreja, guarda o teu povo em Cristo Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amanhã tem mais. A paz do Senhor, em nome de Jesus, e amanhã, como disse o nosso pastor, tem mais. Deus abençoe vocês.